Boa noite, demais vereadores, secretário Felício, gerente Vander, a Tânia, como foi citada, internautas, ouvintes da Rádio Sim, enfim, a todos os presentes. Gostaria de começar a minha fala, senhora presidente, citando o meu requerimento número 576, que é em relação à limpeza e poda das árvores da rodovia Gilberto Alves Domingues, que liga o trevo de Ubu até a PV4. Já há algum tempo as árvores estão muito grandes e estão avançando dentro da pista, o que obriga o motorista a jogar para a contramão, podendo vir a acontecer um acidente. Gostaria também, como a vereadora Merinha disse, de comentar também sobre o problema da escola Tom e Jerry. Nós estivemos lá a convite da fiscalização e do Corpo de Bombeiro para que acompanhássemos uma vistoria na escola. E chegamos lá durante o recreio. As crianças estavam lá embaixo e nós acessamos a escola para poder fazer a vistoria. Quando veio a notícia que era para a gente parar a vistoria e o fiscal de obras e o oficial do Corpo de Bombeiros se retirarem do estabelecimento. Eu acho que no nosso município as pessoas estão por fora das leis, por fora de autoridade, porque o oficial do Corpo de Bombeiro, ele tem poder de polícia. Ele poderia ter dado voz de prisão ali para quem estava proibindo ele fazer a vistoria. Então, a gente vê certos absurdos, e como a vereadora Merinha falou, as pessoas chegaram exaltadas, dizendo que nós estávamos constrangindo as crianças, que nós atrapalhamos a aula. Então é coisa de pessoa que realmente não sabia o que estava falando, porque não estava lá na hora que nós chegamos. Então não procuraram nem saber o horário que nós chegamos para poder fazer aquela visita de inspeção. E uma coisa eu posso garantir para os senhores: lá não tem condições de ter criança daquele tamanho estudando. Do segundo para o terceiro andar tem um tapume de madeira, que é simplesmente um pedaço de madeirite obstruindo a passagem das crianças, que qualquer um pode tirar o madeirite dali e a criança passar e subir. No terceiro andar, cheio de colchão, carteiras e cadeiras de madeira lá em cima. Aquilo ali é combustível para fogo para muitas e muitas horas. Então, o lugar é impróprio e um agravante. O buraco do ar-condicionado é tapado com papel. Se uma criança passa por ali, ela sobe e ela vai cair lá de cima, porque é tapado com um papel, conforme foi constatado. Então, atitude que foi tomada totalmente errada em relação ao que questionaram a gente. Inspeção, fiscalização, não tem que avisar antes que vai, não. É a mesma coisa a gente avisar para o bandido: ó, você espera na sua casa que eu vou chegar aí para te prender. Qualquer agente fiscalizador tem poder de fiscalização. Ele não tem que avisar para ninguém que vai, não. Ainda mais o Corpo de Bombeiro, não tem que estar avisando, não. Tem que chegar, se tiver que fazer a inspeção, é fazer a inspeção. Outro detalhe, a secretária falou que já possuía um laudo do Corpo de Bombeiros. Não tinha o laudo do Corpo de Bombeiros, porque o Corpo de Bombeiros foi lá, aquilo não é prédio público, então ele não deu laudo, ele não inspecionou, então não tinha laudo. Então são certas coisas que a gente tem que parar e analisar antes de falar, porque criou-se um problema. Aí sim houve constrangimento
que as pessoas chegaram alteradas, pararam no meio do pátio, discussão perto das crianças. Então aí sim, foi o constrangimento, mas de quem chegou, não é de quem estava lá não. Até então, havia simplesmente, como a vereadora Merinha pode confirmar, havia uma conversa. E nós estávamos olhando. Ninguém estava discutindo. Ninguém estava brigando. Pois não? Parte aqui, bom. Não entendi o que o senhor falou. Como é uma creche, uma escola creche, então é comum que tenha colchões e cadeiras para as crianças utilizarem. Não. É da pousada. É material da pousada que foi retirado dos quartos e foi colocado lá em cima. Não é das crianças, não. Então é material da pousada. É diferente. Os colchões das crianças estavam nas salas. Agora lá em cima é entupido de colchão, então, de mesa e de carteira. Tem uma parte que funciona a pousada ainda? Não funciona. Limparam o térreo e limparam o primeiro andar. E jogaram tudo lá para cima. Estocaram tudo lá em cima. Só uma parte dessa pousada que está alugada para a prefeitura? Procurei saber e ainda não obtive essa informação. Se é uma parte ou se é tudo. Porque o material da pousada foi retirado e foi colocado lá para cima. Eu não sei se é tudo. Porque é impossível essa parte onde está o material da pousada, o município está pagando para depositar. Também, por isso que eu pedi uma informação, tive que fazer um ofício, já encaminhei esse ofício, querendo saber a metragem quadrada que foi alugado para a prefeitura, para mim poder ter ciência do problema. Então, ali, como tem o laudo do Corpo de Bombeiro, o primeiro que ele foi lá e só fez uma vistoria por alto, ele já deu o local totalmente impróprio para uma creche. Bom, isso aí foi um problema. Gostaria de estar parabenizando a comunidade de Portal de Anchieta e Cantagalo pela festa, final de semana. Estivemos lá, presenciando a festa. Eu, o vereador Carlinhos estava lá também, a vereadora Merinha. E mais uma vez, fatos que a gente vê como mentes medíocres, pessoas medíocres. A comunidade agradeceu a quem colaborou com ela. Inclusive vereador Carlinhos, vereador Robinho e vereador Dilermando. Quando subiu no palanque, o pessoal da associação agradeceu essas pessoas. Depois o locutor oficial da Prefeitura Municipal de Anchieta agradeceu ao vereador Carlinhos e ao vereador Robinho. Questionaram, mas o outro vereador ajudou. E o que ele disse foi: não tenho ordem de falar o nome dessa pessoa. Coisa de gente medíocre. Né? Mas passou. Quando ele desceu do palco, eu falei com ele: você pode falar meu nome, não tem problema não. Na presença do vereador Carlinhos e da vereadora Merinha. E ele me falou: você garante meu emprego se eu falar seu nome? Eu falei: caramba, a que ponto que o nosso município está chegando? Eu falei: tudo bem, eu vou falar isso na Câmara. E ele falou comigo: me chama de safado, me chama de ladrão, me chama de vagabundo. Presenciado pelos vereadores lá. Então, uma pessoa totalmente sem capacidade de estar onde está. Então, para mim, isso são pessoas pobres de espírito. Porque para dizer meu nome ou não vai importar nada. O que importa é que a gente pode ajudar as comunidades. Mas a mediocridade das pessoas chega a esse ponto. Então, a gente está pensando em evoluir, em crescer, e a gente fica de picuinha, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Isso é coisa de gente que não vai crescer nunca na vida, que nunca vai chegar a lugar nenhum, que se prende nas pequenas coisas. Aquela história, certa formiguinha... Gostaria de interferir mais uma parte, se eu permitir. Pois não. Eu, sem querer fazer defesa do Fabiano, mas eu tenho um acesso a ele, uma certa proximidade, e eu duvido, pela índole dele, que ele fez aquilo ali de vontade própria. Ele foi muito bem, deve ter sido muito bem instruído por uma outra pessoa
que essas características que você colocou. Então, eu não creio que ele tenha, de vontade própria dele, esteja fazendo essa atitude. Porque eu também sei de coisas que aconteceram comigo, que fotógrafos da prefeitura, se tirasse foto e eu aparecesse na foto, estariam demitidos também. Então, assim, não é só com Vossa Excelência que acontece com todo mundo, já aconteceu comigo. Então, assim, eu não acredito que é da vontade dos profissionais que trabalham arduamente, inclusive ele trabalha muito e tem essa antipatia com o senhor, que seja dele. Deve ter alguém instruindo e muito mal instruindo os profissionais que trabalham, que lidam com a gente no dia a dia. Ok. Uma parte, irmão. Só porque ficou aqui uma situação indefinida. Eu gostaria que o vereador Valber nominasse, falasse quem está instruindo. Como é que você chegou a essa conclusão, vereador? Eu falei que eu não quero fazer defesa do profissional que estava trabalhando, nem sei quem era, o senhor nem falou o nome, nem sei quem era o profissional que estava trabalhando lá. Só estou alertando que isso já aconteceu comigo em algumas outras situações e que, pelo que eu conheço, se é o Fabiano, não sei se é o Fabiano, pelo que eu conheço, não é da índole dele, do profissionalismo dele, ficar preterindo A ou B. Deve estar ou deve ter sido instruído por alguém que eu não sei quem é, vereador Robinho. Infelizmente, é o verbo oculto, como diz o vereador Selém. É o verbo oculto que existe na administração pública. Faz, manda, mas não sabe quem é. Infelizmente, é sujeito indefinido, sujeito oculto, sei lá. O senhor que é professor de português deve saber isso aí. Uma parte, vereador de Alemão. Pois não. Não vamos aqui falar por parábolas. Vamos dar nome aos bois logo. Quem está orientando, sabe, do vereador Valber? É o prefeito? É secretário? Eu acho que o prefeito não tem índole para fazer essas coisas. Pelo que eu conheço do comportamento do prefeito, ele jamais iria fazer essas coisas. Agora eu estou defendendo. Então não vamos aqui por parábolas para poder insinuar, fazer insinuações indecentes, para poder prejudicar a imagem do prefeito. E nem a imagem de ninguém. Se o Fabiano falou alguma coisa, é responsabilidade dele. Ele que é o responsável. Senhor vereador, não existe outra pessoa, é responsável. Por que ele disse que se falasse meu nome ele seria demitido? Será que ele ia pedir demissão? Tem que perguntar para ele, o vereador Dilemano. Eis a questão. Eu acho que jamais alguém iria orientar e jamais alguém que tivesse sã juízo iria ter esse comportamento. Então agora, eu tenho certeza... se ele falou, é responsabilidade dele. Ele que tem que ser o responsável pela situação. Então eu tenho certeza que existe alguém sem juízo. Vereador Dilemano, mais uma parte, se Vossa Excelência permitir, com toda a vênia. Eu não preciso que ninguém me julgue. Eu me julgo pelos meus atos. Eu não estou aqui criando juízo de valores contra A ou contra B. Eu só falei que isso é um procedimento que eu não estou nem me referindo a essa administração. Eu não coloquei prazo de validade, não coloquei nome de ninguém. Não coloquem nome na minha boca, que eu sei fazer, quando necessário eu farei, eu faço. Denunciar, colocar nomes e quem quer que seja. Então, ninguém me provoca ou me desafia colocando insinuações que eu estou falando de A, de B, de C, do prefeito. Quando eu tiver que falar o nome de alguém, eu falo. Eu tenho a legitimidade do meu mandato e o meu poder de discernimento, a minha consciência para fazer isso. Então, assim, eu não sei, eu não falei porque eu não sei realmente quem é que seja, mas se ele estava com medo de ser demitido, era alguém que tinha esse poder de demiti-lo. Então, eu não estou aqui também querendo fazer juízo de valores. O único que tem poder de demiti-lo é o prefeito, não existe outro. Bom, foi o que ele me disse. Então, eu creio que ele não iria pedir demissão. Ele estava sendo ameaçado por alguém. E eu vou dizer, o dia que eu tiver certeza, eu venho aqui e falo o nome. Então, vou ser bem claro, eu descobrindo, eu venho aqui e dou nome aos bois. Mas o principal é que as pessoas estão se preocupando com as formiguinhas
e os elefantes estão passando. Então, esse é o objetivo da coisa. Deixa a formiguinha passar, ou então cerca ela, mas cerca o elefante também, porque ele é bem maior. Então, são essas as minhas palavras. Espero que essas pessoas tenham consciência e cresçam um pouquinho. Nosso município precisa de políticas para crescer o município, para ajudar a comunidade e não para certas baixarias. Obrigado e boa noite. Depois